Neste momento, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Que maravilhoso momento nós temos agora, onde nós vemos a ação de Jesus na vida de um ser humano, na vida de um homem que estava sofrendo um grande problema físico em sua vida, mas um problema que, além de ser físico, estava afetando também a sua vida emocional. Era algo que estava afetando a sua vida completamente. É o que nós podemos testemunhar nesse momento pela leitura da palavra que nós acabamos de ler. É algo que estava afetando grandemente a vida desse homem, e não apenas ele, mas todas as pessoas que em sua época também sofriam algo semelhante, e hoje não é diferente. Realmente não é diferente, porque é um grande sofrimento. É uma grande tristeza que este homem vivia em sua vida. Este homem, por alguma situação, por alguma coisa que tenha acontecido, ele perdeu a capacidade de enxergar. O texto não disse o que aconteceu. O texto disse que este homem ele pede a Jesus a possibilidade de tornar a ver. Quer dizer que esse homem ele tinha perdido a capacidade de enxergar. Agora, o que não sabemos é o que levou este homem a ficar cego. Se foi um acidente, se foi um ato de violência, ou se foi alguma enfermidade que fez com que esse homem perdesse a visão. E o que acontece com esse homem naquela época? Era um momento de tristeza, porque não havia como esse homem se manter. Ele não tinha recursos financeiros garantidos pelo governo da época. Não havia o que é hoje, não havia a aposentadoria. Então esse homem praticamente teria que viver pedindo socorro, pedindo ajuda. Este homem praticamente viveria da mendigagem a cada momento até o final da sua vida. Esse era o grande problema que ele tinha na sua vida. Era uma pessoa que estava passando necessidade, era alguém que dependia da provisão do socorro das pessoas que tivessem pena dele, que tivessem misericórdia, que o ajudasse com recursos financeiros, com um trocadinho, com uma moedinha, como nós vemos hoje, como as pessoas que têm deficiências físicas acabam pedindo socorro em todos os lugares que nós podemos imaginar. Este homem estava sofrendo, não era uma situação agradável para ele, não era algo que alguém gostaria de passar nesse momento, porque além dele sofrer fisicamente, além dele sofrer emocionalmente, ele sofria uma grande humilhação de ter que pedir, ter que implorar que alguém lhe desse algo para a sua sobrevivência diária. Então o que acontece? Jesus está de passagem. Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, indo de povoado em povoado, de cidade em cidade, levando a palavra que garantia a salvação a todas as pessoas que se arrependessem de seus pecados e buscassem a salvação em Deus. Este homem também, em algum momento, ele acaba sendo alcançado pela ação ministerial de Jesus. Jesus estava passando e ele deve ter ouvido um barulho de pessoas buscando algo, falando algo, e com certeza ele acaba perguntando para alguém, ou alguém diz a ele:
e ele fica naquele desejo de ser levado até Jesus e pedir a Jesus que ele pudesse tornar a ver. É o que nós vemos nesse versículo, quando ele pergunta a Jesus se ele poderia curá-lo. Ele quer essa cura de Jesus e Jesus vai curá-lo. Jesus vai restaurar-lhe a visão. É o que nós lemos neste momento em que Jesus pergunta a ele: "Que queres que eu te faça?" Jesus sabia muito bem o que é que este homem precisava. Jesus sabia muito bem que era necessário que esse homem voltasse a enxergar. Era isto que este homem queria para sair do sofrimento que ele vivia, para sair do sofrimento que estava acabando com ele durante algum tempo. Não se fala quanto tempo, mas deve ser questão de anos em que este homem vivia nessa situação. Então Jesus lhe faz uma pergunta: "Que queres que te faça?" Mas Jesus sabia muito bem o que ele queria. Ele queria tornar a ver, ele queria voltar a ver novamente, porque ele queria sair dessa situação de cegueira, de tristeza, de humilhação, de dependência da misericórdia, da pena, do socorro das pessoas que conviviam com ele, que viviam à sua volta, e das pessoas que passavam por ele onde ele estava mendigando. Em seguida, diz a palavra que ele respondeu a Jesus. Respondeu a ele dizendo: "Mestre, que eu torne a ver." Esse era o desejo deste homem, essa era a vontade desse homem de voltar a enxergar novamente, ele poder contemplar tudo aquilo que ele havia perdido durante esses anos que se seguiam. Ele queria poder contemplar, por exemplo, o sol nascendo, o sol se pondo, a lua, as estrelas, as árvores, os animais, as pessoas. Ele queria poder contemplar o céu, ele queria poder enxergar toda a criação de Deus. Ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade, e ele chega e diz para Jesus: "Eu quero tornar a ver, eu quero enxergar novamente." E quando ele diz isso, ele reconhece que ele estava diante de Jesus, mas antes ele diz: "Mestre." Ele reconhece que Jesus era mestre e que podia fazer algo incrível, maravilhoso em sua vida. Mas por que que este homem pede a Jesus para que ele pudesse voltar a ver? Porque com certeza alguém lhe disse que quem estava passando ali estava curando pessoas, estava libertando pessoas, estava fazendo grandes milagres, e ele não era o primeiro homem cego que poderia voltar a enxergar, porque Jesus já tinha curado outras pessoas da cegueira, já havia feito outras pessoas voltarem a ver. Então esse homem não teve dúvida, ele sabia que estava agora diante de quem poderia restaurar a sua visão. Em seguida, nós lemos que Jesus diz para este homem: "Vai, a tua fé te salvou." Mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Este homem pediu a Jesus que ele queria voltar a ver. Só que Jesus disse para ele: "A tua fé te salvou." Isso não quer dizer que ele foi curado fisicamente, porque ele queria voltar a enxergar, mas Jesus diz: "A tua fé te salvou." E o que nós podemos entender com essa afirmação de Jesus? Queremos saber o significado, o que está por trás disto, porque aquele homem estava clamando a Jesus, estava pedindo a Jesus que lhe desse a visão novamente, que ele pudesse enxergar. Mas Jesus diz: "A tua fé te salvou." Agora vamos nos deter o que acontece em seguida. Diz que imediatamente ele tornou a ver. Ou seja, depois de Jesus ter falado para este homem que ele tinha nesse momento uma grande bênção na sua vida, Jesus disse para ele que essa bênção era:
dizer para ele que a tua fé te salvou. Este homem, para que ele pudesse voltar a enxergar novamente, era necessário que algo acontecesse nele. Ou seja, ele precisava, Jesus viu isso, ele precisava realmente, e Jesus estava enxergando isso na vida deste homem. Este homem, ele tinha fé, mas a fé dele estava abalada, estava enfraquecida, precisava de um impulso, de um empurrão, precisava ser animada. Jesus sabia que este homem, para ser curado, necessitava primeiramente de uma cura interior. Jesus sabia que era necessário que houvesse essa cura interior, que ocorreria apenas através da fé que ele tinha que nesse momento colocar em ação. Jesus poderia muito bem ter tocado nos olhos deste homem para que ele pudesse voltar a enxergar. Jesus poderia ter dito palavras sem tocá-lo, dizendo para que ele voltasse a enxergar. Ou Jesus poderia ter colocado, por exemplo, barro nos seus olhos para que ele voltasse a enxergar. Só que Jesus diz o seguinte: a tua fé te salvou. Jesus estava agindo na vida deste homem para que ele pudesse recobrar a fé que ele havia perdido, a fé que nesse momento estava adormecida, a fé que estava apagada, a fé que não estava funcionando. Jesus nesse momento estava curando aquele homem internamente. Jesus estava curando aquele homem na alma. Aquele homem sofria, aquele homem deve ter cometido vários pecados que o levaram a ficar cego, sem poder enxergar. Alguma coisa esse homem deve ter feito para que ficasse cego fisicamente. E por isso Jesus quer trabalhar na alma deste homem. Jesus estava trabalhando nesse momento uma cura interior na vida dele. Com certeza, Jesus conseguiu chegar lá dentro, no interior desse homem. Ele, com a sua presença, com a ação, conseguiu levar esse homem a se arrepender de todos os pecados que ele havia cometido. Jesus conseguiu levar o arrependimento a esse homem. E esse homem arrependido, esse homem consegue enxergar a ação de Deus na sua vida. Esse homem consegue sentir que Deus estava agindo, que Deus estava diante dele. E ele sentiu que chegara o momento da ação, da intervenção, do agir de Deus na vida dele. E tendo sido ele levado ao arrependimento dos seus pecados, Jesus viu que tinha conseguido alcançar o interior daquele homem. Jesus percebeu que aquele homem havia, nesse momento, recebido a cura interior. E como consequência dessa cura interior, desse arrependimento que ele teve diante de Deus, Jesus enxergou isso e, em consequência, imediatamente ele tornou a ver. Ele voltou a enxergar, porque através da fé espiritual que ele teve neste momento a restauração física dos seus olhos. Ou seja, através da fé, Jesus faz uma cura interior na alma deste homem, que se revela exteriormente, alcançando o seu corpo físico, alcançando os globos oculares deste homem, removendo a cegueira, curando este homem. De fato, este homem primeiro precisou enxergar a Deus com os olhos da fé, para que depois pudesse enxergar com os olhos carnais, os olhos físicos, a presença de Deus diante dele. E nós podemos ainda imaginar neste texto que a primeira visão que ele teve quando ele recobrou a vista foi a presença de Jesus diante dele. Com certeza foi a primeira visão que ele teve depois de tantos anos na cegueira, foi enxergar Jesus fisicamente diante dele, ali olhando para ele.
pois Jesus o havia abençoado, havia curado a ele desse mal que lhe importunava, na qual ele se sentia humilhado, na qual ele se sentia prejudicado, ele sofria, dependendo da misericórdia, da pena das pessoas à sua volta. Nós vemos aqui a ação de Deus, a ação de Jesus na vida de um ser humano que estava sofrendo, assim como Jesus estava agindo na vida de todos os seres humanos que vinham até ele ou eram levados até ele. Jesus estava vendo o sofrimento das pessoas. Jesus era alguém que enxergava o sofrimento não apenas exteriormente, mas enxergava também interiormente o sofrimento das pessoas. E isto continua a acontecer. Deus está enxergando o sofrimento das pessoas, tanto internamente como externamente, e Deus quer ajudar as pessoas, Deus quer curar as pessoas, Deus quer libertar as pessoas, quer restaurar, quer regenerar as pessoas, Deus quer salvar as pessoas a cada momento, a cada dia, e Deus está fazendo isso, Deus está agindo assim na vida da humanidade. Jesus continua o mesmo. Diz a palavra que ele foi, ele é e sempre será o nosso Senhor, que vem ao nosso encontro para fazer um grande milagre, para agir na nossa vida, para que possamos depois testemunhar o grande poder, o agir de Deus na nossa vida. Então nós podemos observar que Jesus nesse momento havia visto o sofrimento daquele homem. Jesus em seguida agiu por misericórdia àquele homem precisava receber não apenas algo exterior, mas ele precisava receber também algo interior, ou seja, quando Jesus age, ele quer agir por inteiro na vida do ser humano. Jesus quer abençoar o ser humano, porque não adianta fazer algo pela metade, tem que ser completo, tem que ser total, porque pela metade não vai dar certo. É a mesma coisa que alguém ir para o trabalho e resolver, depois de metade do dia, sair do trabalho, voltar para casa. Ele vai ser prejudicado, ele vai ser descontado, ele pode receber até uma advertência porque ele faltou com uma normativa entre ele e o empregador. Então nós vemos aqui que Jesus quer fazer algo completo, total e não pela metade. Da mesma forma, Deus quer agir na nossa vida totalmente e completamente. Deus não quer agir na nossa vida somente em partes, porque Deus quer ver o nosso bem. Deus está fazendo o máximo para que nós possamos ser abençoados. Deus está agindo nesse momento através do seu Filho Jesus na nossa vida, na vida de toda a humanidade. Nós vemos aqui que imediatamente após este homem ter tornado a ver, em sinal de agradecimento, ele segue Jesus estrada fora. Ou seja, a Bíblia não vai dizer se ele se tornou um discípulo constante, indo constantemente atrás de Jesus, porque multidões sempre estavam seguindo a Jesus. Mas diz que este homem seguiu a Jesus porque ele encontrou Deus na sua vida, um Deus que havia sido removido, um Deus que havia sido retirado da sua vida espiritual, um Deus na qual ele perdera a harmonia, a comunhão, e que o levara a ficar cego não apenas fisicamente, mas havia ficado cego espiritualmente. E este é o grande problema da humanidade, é ficar cega espiritualmente, porque hoje há muitas pessoas cegas, mas que veem muito bem. São pessoas que, embora não tenham problemas na vista,
não sejam deficientes físicos, mas são pessoas deficientes na alma, pessoas que têm problemas em relação à fé, que estão com uma fé morta, uma fé apagada, uma fé destruída, uma fé confusa, uma fé que não leva a nada, uma fé que não leva a Deus. Mas Deus quer reverter isso. Deus quer agir na vida da humanidade. Deus quer agir na vida dos seres humanos que estão sofrendo muito nesse momento, precisam muito da ação de Deus, da ação de Jesus na sua vida. E é o que nós podemos sentir nesse momento, porque Deus agiu na nossa vida. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus agiu na nossa vida. Deus está a cada momento trabalhando em nós para que possamos ser bênçãos e possamos testemunhar do amor que Ele tem a toda a humanidade, a todas as pessoas que vivem e convivem conosco a cada momento, para testemunharmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Chegou o momento, chegou a hora e é hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é hoje. Deus nos chama para que possamos levar a sua palavra que vem para curar, para libertar as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Há muita gente hoje que se sente cega, que está cega, não consegue enxergar o que Deus coloca diante delas, não consegue enxergar a ação de Deus, não consegue enxergar o agir de Deus, não consegue enxergar o livramento, não consegue enxergar o horizonte das possibilidades que Deus tem colocado diante de cada um de nós, diante do ser humano. Deus quer fazer muito. Deus, Ele acredita, Ele confia que nós podemos, no nome dEle, com autoridade e poder, com a fé que nós temos, agir no nome dEle. Nós podemos fazer algo por nós e pelas pessoas à nossa volta. Deus quer agir, Deus está agindo, Deus sempre age na vida da igreja, através da igreja, para alcançar os seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Deus sabe que nós, algumas vezes, escorregamos, nós erramos, mas Deus tem tido misericórdia para com cada um de nós, porque Deus tem um plano, Deus tem nesse momento um grande plano na vida da humanidade, que é a salvação de cada ser humano. Deus quer salvar cada ser humano, Deus quer realizar um grande milagre na humanidade, resgatando-a, salvando-a do mal, do maligno, da ação das trevas que tem destruído, que tem levado muitas almas, tem ceifado vidas. Deus quer agir nesse momento. Deus continua a agir e Ele conta com a sua igreja, Ele conta com cada um de nós para que possamos ir no nome de Jesus e possamos curar as pessoas através da ação de Deus. Deus nos chama para sermos seus instrumentos na face da terra. É verdade que muitas pessoas hoje estão mendigando, pessoas que estão sofrendo pela cegueira espiritual, não conseguem enxergar a ação de Deus, não conseguem enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas hoje estão perguntando, estão se achegando a Deus e Deus está falando nesse momento: que queres que eu te faça? Mas as pessoas, boa parte delas, não sabem de fato o que elas querem. São pessoas que estão vivendo uma cegueira espiritual e acabam pedindo coisas que fogem à vontade de Deus, que não serve para elas nesse momento. São pessoas que não sabem de fato o que elas precisam e acabam pedindo coisas supérfluas, coisas erradas, coisas que não são da vontade de Deus, que não levam a uma comunhão, não levam à harmonia, não tem dentro de si um pingo que leve à prática do amor, do perdão, da justiça, que tanto falta na face da terra, que tanto falta na sociedade, que tanto falta na humanidade. Por isso Deus quer agir.
Deus, nesse momento, está perguntando a todas as pessoas que têm algum tipo de problema: que queres que eu te faça? Nós podemos responder esta pergunta para Deus, porque Deus está perguntando: que queres que eu te faça? Qual é o desejo da tua alma? O que é que você está precisando neste momento? Então nós devemos, antes de responder ao questionamento de Jesus, pensar bem, refletir bem e saber responder à pergunta de Jesus, porque Deus sabe que nós precisamos antes de lhe pedir, mas o problema é que nós não estamos sabendo pedir corretamente, não estamos pedindo o certo. Por isso muitas pessoas hoje estão sofrendo por causa do que elas estão fazendo, estão pedindo, mas não estão partilhando, não estão nesse momento agindo de bem para com seu próximo, não estão partilhando de amor, de perdão, de justiça para com seu próximo. As pessoas hoje só querem para si. As pessoas hoje têm buscado apenas para si. As pessoas hoje têm sido muito gananciosas, egoístas, querem uma alta posição social, querem status, querem estar por cima e para isso não medem esforços para prejudicar o seu semelhante, para preparar planos, estratégias para derrubar colegas de trabalho, para derrubar lideranças, para tomar os postos que eles ocupam. As pessoas hoje estão pensando mais em si do que no próximo. Está faltando da parte de pessoas assim a prática do amor, a prática do perdão, a prática de ser uma nova criatura. Está faltando uma prática de amor ao próximo. Está faltando nesse momento a reciprocidade. Na verdade é que as pessoas só querem receber, mas não querem compartilhar, não querem dividir. As pessoas querem para si somente e querem acumular cada vez mais, querem juntar cada vez mais para si e não se importam se isso vai levar o seu próximo ao sofrimento, à miséria, à tristeza, ao prejuízo. As pessoas, boa parte delas estão vivendo assim hoje, e aí se achegam até Deus, Deus pergunta: que queres que te faça? E elas vão dizer aquilo que o rei ego, aquilo que o rei ganância está dizendo ao seu coração, à sua mente. Mas Deus quer libertar essas vidas. Deus, ele olha para o ser humano e sabe que o ser humano tem jeito, ele sabe que a humanidade tem jeito, ele sabe que as pessoas pecadoras que estão pecando, que estão em pecado, tem jeito. Deus sabe que as pessoas têm jeito sim de serem consertadas, transformadas, restauradas, regeneradas. Deus sabe que elas podem muito bem se arrependerem de seus pecados e serem levados diante de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deus sabe que é possível, porque para Deus nada é impossível. Apenas os homens pensam que isso é impossível, mas Deus sabe que é possível. Quantas pessoas que não valiam nada, segundo a visão de muitas pessoas, hoje são bênçãos nas mãos de Deus. O próprio apóstolo Paulo é um caso de perseguidor, ele se torna perseguido de uma maldição para a igreja, ele se tornou um grande defensor, uma bênção para a igreja de Cristo Jesus na terra. E Deus vê também o ser humano hoje como um grande diamante, um diamante que tem um grande valor, e Deus tem feito o possível para que todas as pessoas
possam ter um encontro com Ele, uma transformação de vida. Assim, nós não devemos julgar as pessoas, nós não devemos julgar o nosso próximo, não devemos julgar quem trabalha conosco, os nossos líderes, nós não devemos julgar. A palavra de Deus diz que nós temos que orar, interceder, abençoar, perdoar e levá-las ao arrependimento para que possam receber a salvação pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus nesse momento está agindo em nós e através de nós, para que nós possamos realmente ser instrumentos de Deus e apregoarmos que chegou o momento aceitável da salvação em Cristo Jesus. Então, nesta hora, nós podemos compreender que quando Jesus disse àquele homem cego: que queres que te faça? A mesma coisa ele estava indagando a quem não podia falar, a quem não podia ouvir, a quem não podia ter todas as faculdades do seu corpo funcionando perfeitamente. Jesus estava perguntando: você quer ser curado? Você quer falar? Você quer ouvir? Quer enxergar? Quer andar? Quer ser curado da lepra? Quer ser curado dessa enfermidade? Você quer ser uma nova criatura? Jesus estava fazendo essa pergunta às pessoas naquela época e Jesus continua fazendo esta pergunta a cada um de nós. O que é que você quer na sua vida? O que é que você precisa? E é o que nós fazemos em oração a Deus constantemente. Nós oramos, nós dizemos a Deus: Senhor, abre a porta de um emprego para mim. Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda em relação ao meu vizinho que tem me prejudicado. Senhor, me ajuda em relação ao meu colega de trabalho que está tentando me dar uma rasteira. Senhor, me ajuda em relação ao meu chefe que não tem sido bom chefe para comigo e tem me prejudicado e tem me perseguido. Senhor, eu peço, Pai, pelos empresários, pelos políticos, Senhor. Nossa oração tem ido nesse sentido. Nós estamos pedindo que Deus esteja abençoando essas pessoas, que Deus esteja tocando em sua mente e seu coração para que possam mudar, possam ser novas criaturas, possam enxergar o povo que sofre, possam enxergar as pessoas que têm sido excluídas, marginalizadas, que fazem com que pessoas se sintam um zero à esquerda, um nada, que muitas das vezes não se sentem nem como pessoas, nem como seres humanos, por se sentirem abandonadas, se sentirem como se fossem animais jogados pelas periferias da vida. Deus quer agir nesse momento e Deus quer agir através de nós. Por isso, nesse momento, Deus está perguntando a você: que queres que eu te faça? O que é que você precisa? O que é que realmente nós queremos da ação de Deus em nossa vida? Nós vamos ver que Jesus curou esse homem da cegueira, sim, mas primeiro foi necessário que ele fosse curado da alma. Por isso Jesus disse: tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver. Da mesma forma, Deus está dizendo para cada um de nós: você quer esta bênção, você precisa disso, então primeiro, olhe-se no espelho, enxergue-se, reconheça que você é uma pessoa que tem falhado, errado e precisa da misericórdia de Deus para que haja uma transformação na sua vida e você possa ser agraciado, abençoado, fortalecido, que haja uma transformação na sua vida, em nome de Jesus. Por isso, vamos orar. Vamos agradecer a Deus e pedir nesse momento, Senhor Deus, nesse momento em que nós estamos aqui. A tua pergunta para nós hoje é: que queres que eu te faça? Senhor,
Tu conheces o nosso sentar, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, Tu sabes o que é que nós precisamos. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Ó Senhor, observa, Senhor, o que está em nossa mente, nosso coração nesse momento. Observa, Senhor, Tu sabes o que nós precisamos, o que nós desejamos, Senhor, que é para o nosso bem, para que nos traga, Senhor, comunhão para contigo, que traga comunhão para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos e irmãs na fé. Senhor Deus, esteja trabalhando isso em nossa vida, assim como aquele homem também chegou uma vez e disse: ajuda a minha fé. Nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, porque em alguns momentos nós não sabemos pedir convenientemente, nós pedimos muitas das vezes para saciar o nosso rei ego, a ganância, a sede pelo poder. Ó Senhor, tira isso, retira isso da nossa vida, para que possamos verdadeiramente sermos vasos consagrados, vasos de honra, instrumentos para te servir e levar as boas novas da salvação a todas as pessoas que estão sofrendo e precisam de ti. Nesse momento, Senhor, que estamos aqui, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.